A nossa purificação só poderá ser alcançada pela dor ou poderá ser conseguida por outros meios? Porquê é que se verifica, a mesma pergunta, é dentro da mesma. Porquê é que se verifica tanta dor e aflições na humanidade atual? Qual a razão disso? Se recorda, nós começamos a nossa apresentação inicial dizendo que nós estamos aqui para ensinar, nós estamos aqui para aprender com todos, de forma que o nosso propósito de facto é aprender. Relativamente à questão, o que eu poderia dizer é o seguinte: já referimos que há dois motivos que nos causam a dor. Um resulta do processo natural do nosso nível evolutivo. Por exemplo, diz a ditado popular que parir é dor e criar é amor. Ou seja, o parto é, por consequência, um processo natural que provoca dor. Entretanto, há dores, como já referimos já, que são literalmente provocadas pelos nossos atos. Kardec define muito bem quando nos explica das consequências atuais das aflições e das consequências anteriores das aflições. Por consequência, suponho que a segunda parte era relativamente à perturbação mundial. Já esqueci? Portanto, do nosso ponto de vista, o estado atual da dor na humanidade resulta das causas atuais que provocam as nossas aflições. Ou seja, o nosso comportamento, as nossas opções, a nossa metodologia, o nosso processo de vigência, a nossa recusa em aceitarmos como somos, consequência do ontem. Inquestionavelmente, as consequências do suicídio não resultam com o próprio ato. Resultam depois na derivação que vai ocorrer das encarnações seguintes. Mais ou menos. Por consequência, hoje nós somos o resultado de ontem, além do que sabemos, temos connosco, atualmente, massas compactas de espíritos que têm, como alguns de nós certamente, uma oportunidade talvez única para atempadamente corrigirmos, limitarmos e tomarmos opções melhores para, de certa forma, nos libertarmos de erros passados. Por consequência, hoje, todos nós temos as condições ideais, temos o conhecimento, temos a oportunidade que depende única e exclusivamente de cada um para diminuirmos, minimizarmos a dor. Além do que, se repararmos, o Evangelho diz-nos que o amor encobre uma multidão de pecados. Daí resulta de que nós temos duas opções. Se calhar, as horas que o indivíduo passa à cabeceira do moribundo, minimizando-lhe a dor, são horas que ele poupará ao seu estado de doente futuro moribundo em sofrimento compacto. Por consequência, nós temos a possibilidade de diminuirmos a dor e de mais depressa alcançarmos a felicidade. Ocorre uma história que eu li, confesso que de memória não sou grande coisa, num livro Algures, onde nos falava que um indivíduo que era o mais simpático, o mais solidário, o mais querido lá da aldeia, em determinada circunstância, no exercício da sua atividade profissional, ficou sem uma mão. Então toda a gente achou muito estranho, porque eu suponho que é Chico que narra isso. Toda a gente achou muito estranho porque é que o indivíduo, que afinal de contas era o mais simpático, o mais colaborador, ficou logo ele sem uma mão, quando ali ao lado havia tantos, eventualmente, segundo as nossas opções, mais merecedor do castigo. Então, disseram os responsáveis conhecedores do assunto que o propósito ou o currículo dele incluía naturalmente a perda do braço em função do passado. Mas, em consequência do regime que ele tinha adotado na existência atual, foi, de certa forma, concedida uma moratória. A doença ficou sem a mão. Eu acho que isto é fantástico, porque a doutrina espírita é, sobretudo, uma doutrina de vida, de alegria, de consolo, de esperança. E, voltando à temática inicial do nosso tema, supostamente a nossa última intervenção, nós gostaríamos de referir o seguinte, embora, de certa forma, já revisão do que dissemos, é que todos nós, mais ou menos, temos dificuldade em aceitar que ontem fomos criminosos. Não sei o que eu digo. É Jesus que o afirma. Nós temos dificuldade em admitir que ontem matamos, roubamos, cometemos crimes os mais variados, mais ou menos graves. E, por consequência, hoje não aceitamos o retorno.
Mas nós somos isso. A partir da altura em que nós ensinamos isso e soubermos que a cada um será dado conforme as suas obras, está tudo dito. Quem conhece minimamente a doutrina espírita, percebe-se que a literatura da especialidade fala-nos de indivíduos que compraram o céu, compraram privilégios e agora parecem, de certa forma, desequilibrados, patéticos, sofridos, indignados. Porque, de facto, embora conhecendo o texto, não tomaram consciência de que a eles também seria concedido conforme as suas obras, e não conforme aquilo que eles tentaram adquirir desta ou daquela forma ilegal, imoral, ou como quisermos. Portanto, meus amigos, vamos ver se para o ano estamos aqui mais simpáticos, menos sofridos, mais solidários, mais sorridentes, mais cultos e mais felizes, que é o que nós todos desejamos. Gostaríamos só de propor a no seguimento desta questão do Chico Xavier, eu creio que é no livro Recordações da Mediunidade que também Ivone relata este pormenor muito interessante, mas no livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, ela relata um caso muito particular. Foi convidada por uma determinada, pelas características das suas faculdades mediúnicas, que eram vastas, muito refinadas, ela foi convidada a participar no trabalho de desenvolvimento de faculdades mediúnicas numa determinada casa espírita. E os benfeitores espirituais aconselharam-na a não ir. E ela, por simpatia ao dirigente, à casa que tinha, por respeito, decidiu ir, contrariando aquilo que os benfeitores espirituais a aconselharam. E nesse mesmo dia, o envolvimento foi de tal natureza que acabou praticamente o dia, antes de ir para esse trabalho, por iniciativa própria, num trambolhão partiu o braço, teve que ir para o hospital para engessar o braço. Já não, são palavras dela, já não foi ao trabalho, voltou para casa. O Dr. Bezerra de Menezes voltou mais tarde e disse-lhe: nós tínhamos-la aconselhado a não participar no trabalho porque não tem o ambiente espiritual adequado para as suas características mediúnicas, porque sairia prejudicada espiritualmente, fluidicamente, daquele ambiente. E ela veio a saber que esse trabalho de desenvolvimento mediúnico suportava cerca de 120 médiuns em desenvolvimento. Para quem tem alguma experiência nesta matéria, sabe o que é a possibilidade de um grupo de 120 pessoas, médios só, porque depois vêm os dialogadores, por aí adiante, em dobro ou mais, portanto, o ambiente espiritual não era recomendado. O que é que os benfeitores espirituais fizeram? Não, ela é teimosa, vamos evitar, temos que dar aqui uma ajuda, porque ela não está a entender o que dizem as estrelas. Então, criaram-lhe, mas não foram os benfeitores. O envolvimento dela, quer dizer, a disponibilidade dela, chamou a si já a ligação mediúnica com o próprio trabalho. Ela foi vítima de um espírito ou de vários espíritos que se encontravam naquele ambiente. E os benfeitores deixaram seguir o comboio. E ela partiu o braço, foi para o hospital e até que pensou: bendita dor. Porque o braço é mais 3, 4 meses, está outra vez na ordem. Mediunicamente, a recomposição ia ser muito mais grave. Então, é para entendermos a função da dor. Mas, no livro dos Espíritos, há uma questão que Kardec coloca aos benfeitores que o assistem. Se os espíritos teriam que passar necessariamente pela dor. E eles, em boa verdade, dizem: não, que não. Há outra alternativa. Então, a dor, porque dizemos, como diz o António, é a consequência do passado, da rebeldia reincidente, recorrente. Então, como no caso da Ivone, só mesmo a dor é que nos pode fazer travar diante dessa rebeldia. Se nós tivermos em linha de conta o que diz Jesus no Evangelho: sois deuses e estáis condenados a vencer. Qual é a nossa origem?
divina. Quem é Deus? Quais são os atributos de Deus? Em grau máximo. Então nós fomos criados para sermos felizes e temos na nossa gênese tudo para sermos felizes. Mas temos o livre-arbítrio e somos nós que escolhemos o caminho. Por essa razão é que, escolhendo os caminhos menos bons, as consequências, a dor aparece. Mas se as nossas opções forem boas, qual é a necessidade da dor? Qual é a necessidade da dor? Então quer dizer que a dor não é fortuita nem gratuita à face das leis divinas. É um elemento corretivo. É como no caso da Ivone. Está escrito nas estrelas e nós lemos ao contrário. E daí que a dor tem essa função corretiva. Ajudar-nos a despertar. Não é vingativa, não é punitiva, porque as leis divinas não são punitivas. Estamos a compreender? Dá para perceber? Porque se as leis de Deus fossem punitivas, Deus não era perfeito, era um tirano. Ora, se nós, a montante, queremos num Deus absolutamente perfeito, em grau absoluto, então a jusante, as suas leis não podem ser punitivas. Então, se não são punitivas, são corretivas. E são necessárias para nós, como aqui já foi dito. E isto é fundamental para que a dor seja um despertamento e abraçada como um meio corretivo. Dá para compreender? Porque nós não devemos só acreditar em Deus por uma questão teórica, retórica. Não. Nós acreditamos num Deus que é perfeito em grau absoluto. Portanto, tudo o que está a montante é para ser bom. Se há alguma coisa que é mau ou menos bom, é da nossa responsabilidade. Não é verdade? Então, como é que eu vou voltar ao caminho? Já aqui foi dito, nós não nos vamos estender.